Fala, meu prezado! prezado! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do podcast Fala, meu prezado. Estou aqui com a minha companheira Dani. Muito prazer, Dani, de novo. Prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez no podcast, trazendo uma convidada super especial, né? Sim, perfeita. E a gente está muito feliz. Eu já convido vocês nesse episódio a se inscrever no canal, deixar um like, um comentário. E eu sei que esse papo vai render muito, porque é um assunto que é interesse de muita gente, na verdade, né, Dani? É isso mesmo, muita gente. Muitas mudanças que estão acontecendo com o nosso mundo. A gente traz um tema que acho que é bastante... Se você não passa por isso, você sofre algum efeito disso, que é a liderança de pessoas, né? Perfeito, é isso mesmo. E como isso vem mudando ao longo do tempo. Então, hoje não são mais só sobre metas, sobre processos, sobre resultados. É como ver o outro ser humano, é como ver a outra pessoa e como a gente tenta chegar num lugar melhor para todo mundo conviver muito bem, né? Isso. E para essa conversa, a gente trouxe uma convidada muito especial. E aqui a gente está com a Adriana Cássia Neves. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, gente. bem-vinda. Estou super honrada de estar aqui. Ai, que bom. Nós que estamos. E aí, eu só queria introduzir aqui, ó, a Adriana, ela é diretora da Conebel, formada em Administração e Direito, com pós-graduação e MBA em Gestão e Marketing. Atua também em conselhos e comitês ligados à gestão de pessoas. Então, tem um currículo muito bem recheado. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou feliz mesmo de estar aqui e de falar desse tema, que hoje, na verdade, ele é imprescindível para todas as empresas, seja do tamanho que for, porque toda empresa parte de ter estrutura, processos e gente. Com certeza. Uma estrutura medíocre, com algum tempo a empresa consegue se manter, com processos um pouco mais difícil, mas também consegue por algum tempo se manter, mas sem gente, nem um dia. E está cada vez mais complexo e a gente tem que estar cada vez mais atento a esse tema. Liderança parte de liderar pessoas, não é outra coisa. Sim. Nossa, impecável a palavra. Nossa, e eu acho que já com essa fala, eu gostaria já de puxar aqui um assunto, né? Adriana, você que já tem muita experiência e você é uma líder nata, né? Porque a gente conversando aqui no backstage já falou que passou por vários lugares, né? Como líder mesmo, né? E isso é muito legal de se ver e tem, né, uma carreira muito sólida no que você faz. E aí eu queria já saber, assim, conta pra gente. O que mudou de liderar pessoas, sei lá, quando você começou a ser a líder, né? Talvez um pouco receosa, para essa pessoa empoderada que transmite esse empoderamento, essa liderança que transborda de você até quando a gente olha para você, né? O que mudou desse tempo para cá? Vou dar um passo para trás, para começar. Sem problema. Primeiro, você me apresentou como uma líder nata. E as pessoas perguntam muito para mim assim, o líder nasce ou se desenvolve? Porque você é uma líder nata. E, na verdade, eu acredito que o líder, ele nasce com algumas características que facilitam ele se tornar líder. Como, por exemplo, uma pessoa desinibida, uma pessoa que se comunica bem. Isso realmente facilita, porque o líder tem duas ferramentas muito importantes, que é a comunicação e o feedback, que a gente pode falar já já. São duas ferramentas muito importantes. Mas nas duas, a gente desenvolve. O líder, ele tem competências que começa com conhecimento, que, veja, desenvolve. Depois passa por habilidade, que é ter empatia e habilidade. Inclusive, isso também diz a respeito de comunicação. Você se colocar no lugar do outro, entender como o outro entende sobre aquele assunto, até para você aprimorar o seu entendimento e a sua comunicação. Legal. E a última é a atitude. A atitude é o mais difícil de desenvolver. Mas veja que eu disse que todos esses itens podem ser desenvolvidos. Então, qualquer pessoa pode se tornar líder se ela quiser. Legal. Claro que as pessoas que nascem com essas características têm mais facilidade. Mas se eu quiser me tornar um líder, eu posso ficar atento, eu posso buscar conhecimento, desenvolver minha habilidade. E a atitude que eu falei que é o mais difícil, tem um exemplo muito fácil. É o que a gente faz quando o filho da gente está com febre a 1h da manhã. A gente não continua deitado. A gente age. A gente age. E o líder é esse que tem esse ímpeto de agir. De ação, né? De ação.
Então, isso também a gente desenvolve até com a experiência da vida, né? Então, só para esclarecer essa história do nato. Acredito que todo mundo pode se desenvolver. E segundo, o que mudou, você disse que eu fui me tornando empoderada, que eu não comecei tímida. Já Foi o começou contrário. ativa. Ai, que legal. Foi o contrário. Eu era eu tinha uma impetuosidade juvenil. Hoje, aos meus 44 anos de empresa, né, olhando lá para o meu início, com 13 anos, eu vejo que eu tinha uma impetuosidade que fazia acontecer. E que para o momento dava certo. Fez sentido, né? Que para o momento fazia sentido. Porque eu era um trator. E que às vezes foi necessário, né? Não, foi super necessário diante do contexto da minha vida. Meu pai estava passando por uma cisão da sociedade com os irmãos. Eu fui para a empresa, enfim, depois meu pai faleceu num acidente. Eu era muito menina, já estava na empresa, uma empresa muito composta mais masculina, né? Por conta da nossa profissão, né? Tipo Tem de muito serviço, né? motorista, entregador, caixa, peso, Sim, enfim. sim. E então, quando as pessoas me perguntam, você teve algum preconceito? Você sofreu alguma coisa? Eu não sofri nada disso, Dani. Nossa, que bom. Porque eu era tão impetuosa e eu precisava fazer aquilo acontecer que, na verdade, provavelmente tem havido, mas eu não percebia. Que legal. Talvez aquilo não caiba mais hoje. Entendi. Então, o meu processo foi o contrário do que se imagina. Que eu comecei tímida e fui me tornando empoderada. Não, é o contrário. Eu me achava empoderada na adolescência. E fui me tornando mais cuidadosa. Que legal. Às vezes eu até sinto saudade e falta um pouco daquela... Sabe? Daquela daquela garra, aquela coragem, garra né? a gente tem, mas daquela coragem. Coragem. Garra tem, mas coragem, assim, que às vezes e me passa até um pouco de responsabilidade para os dias de hoje. Então, a gente vai aprendendo a ser mais cuidadoso, a ter um olhar genuíno e mais cuidadoso para as pessoas. Porque as pessoas mudaram. Antigamente, até quando eu comecei, a liderança partia muito de comando e controle. Isso aqui é o que tem que fazer, vai lá e faz. Hoje em dia não pode ser mais assim. Porque se a gente achar que é assim, a geração que foi chegando não responde assim. Nossa, não mesmo. A geração que chegou, ela responde por propósito. Sim. Ela só se engaja por propósito. Sim. Ela só se compromete com os objetivos da empresa se ela entender que aqueles objetivos, que aquelas grandes metas têm um propósito para existir, para fazer aquela empresa existir. Tem que ter, né, um motivo. Porque um motivo que faça a diferença no mundo. Então, assim, a missão da empresa tem que estar muito clara. A visão da empresa para 5 anos tem que estar muito clara. Que isso é o propósito, né? A missão e a visão estruturada de uma forma mais cuidadosa é o propósito. Mas, principalmente, e a Rodobens tem, os valores da empresa têm que estar muito claros. A hora que eu cheguei na recepção, tá lá os valores, né? A nossa ética é inegociável. E a equipe tem que sentir isso, senão ela não se engaja. E eu costumo dizer que missão, visão, valores e propósito não é uma coisa para estar no quadro ou no site, porque a equipe vê que isso acontece dependendo de onde o líder põe energia e até dinheiro, onde ele investe. Sim, com certeza. Aquilo verdadeiramente, genuinamente, é a missão, a visão, o propósito da empresa. E isso é feito para a equipe. E a equipe é que vai viver aquilo e o mercado percebe. A Rodobens tem isso. No dia a dia. Valores é o que é inegociável. Valores é aquilo que quando você tem uma missão, você tem uma visão, você busca, mas jamais passando por cima dos seus valores. Muito bom. E isso o grupo tem. Sim. Por isso que eu admiro tanto a Rodobens. A Rodobens tem esse foco muito grande de trazer isso, e não só, como você falou, ficar no site, ficar ali num Viver, quadro, mas é a cultura, é a nossa cultura, é o nosso Só torna dia a dia. cultura depois de muitos anos de vivência. Sim. Até por isso, eu vou interrompendo as perguntas de Fica à vocês, mas vontade. Sem assim, problemas. é porque às vezes eu vejo muito hoje em dia, tá na moda, a pessoa fala assim, transformação de cultura. Gente, não tem transformação de cultura, não existe isso. O que existe é uma evolução da cultura. Porque cultura é uma coisa que se cria ao longo de muitos anos. De muitos anos onde a equipe sente os valores. E isso
eu fui percebendo e evoluindo no decorrer da minha carreira. E por isso foi o contrário daquele caminho que se Que imagina. legal, que legal. É um pouco das ações que você comentou até na sua trajetória, na sua jornada, essas ações que foram ditando Sim, o caminho. o caminho. Trazendo essa cultura e reforçando aquilo que é. E não por modismo, valor. viu, Dani? Porque também acho que a gente passou por um momento de usar a diversidade e inclusão como modismo. Sim, E isso não é bacana. Não. E não é bacana principalmente para respeitar a diversidade. As empresas precisam de diversidade porque aquilo é o que representa o que a sociedade é. sim. Eu não posso trazer para minha empresa e falar, eu sou uma empresa que tem diversidade, e trazer para minha empresa pessoas que representem diversidade e achar que eu estou fazendo inclusão e desrespeitar essas pessoas. Que é uma das coisas que eu conversava com vocês, assim. Eu tenho que preparar a minha equipe para fazer uma inclusão genuína, verdadeira e respeitosa. Porque inclusão Perfeito. se resume numa palavra: respeito. Respeito. E isso, o líder tem um papel, não mais que preponderante, ele tem um papel obrigatório de preparar as equipes, preparar as pessoas da empresa para entender e depois respeitar. Isso foi uma das grandes mudanças que eu passei. Que legal. Há alguns anos, eu fui chamada na Ambev por um diretor que eu gosto muito, respeito demais, o Robertinho, está na Bélgica agora. E ele falou, nossa, Adriana, você é uma das únicas revendedoras mulheres da rede de revendas Ambev, né? Nós somos 5, num grupo enorme de revendedores. Então, como você é uma representante da diversidade, você podia ser uma revenda que sairia na frente, né? Com esse tema e tal. E eu voltei para a revenda toda entusiasmada, assim. Só que quando eu fui ver, a minha equipe não estava preparada para aquilo. Então, nós ficamos 1 ano fazendo palestras de viés inconsciente, que as pessoas tinham e não percebiam. Nós fomos 1 ano falando de saúde, de segurança psicológica, de saúde legal, mental, de que segurança legal. psicológica. Então, e daí 1 ano e pouco, aí sim o nosso jurídico veio, a gente adequou, inclusive, nossos contratos, falando de que era possível até uma demissão por justa causa no caso de um desrespeito, se abrisse uma sindicância por uma denúncia de Sim, falta de sim. respeito por isso. Mas daí 1 ano, e aí a gente viu, e quando a gente percebeu, a nossa empresa já era uma empresa que tem inclusão da diversidade, mas com uma estrutura a respeito, entendeu? Um caminho Sim, que sim. foi se construindo de respeito. Legal. Liderança, então, no final, é você também entender onde você tá, né? Você enxergar de fora para dentro também, né? E aí você, nesse caso, você tomou partido para Mas eu fui provocada, né? Foi Mas provocado. você tomou partido e aí as pessoas absorveram bem isso, né? E no Isso. final já estava acontecendo esse respeito, né? Sim. Essa cordialidade com as pessoas. E no final vocês só registraram, Exato. né? Então Exato. foi natural, de certa forma. É. Na verdade, acho que as pessoas estavam propícias a isso. Elas estavam abertas também a receber. Foi uma construção. Mas provavelmente porque você, de certa forma, já colocava isso. Talvez é um Sim, viés sim, sim. inconsciente É um também. viés inconsciente também, certeza. Naquele ambiente, eles já Aliás, estavam nos treinamentos de preparados. viés inconsciente, que foram vários, a gente parava para se autoanalisar e abrir o coração e falava, olha, eu tenho esse viés inconsciente, eu não percebo. Sim. Que legal. Que legal fazer isso dentro da empresa, Dentro da né? empresa. Porque Era normalmente quase uma sessão de terapia. esses assuntos são mais de terapia, alguma coisa mais humanas, né? E a gente traz isso para a empresa, é sensacional. Mas se você não trouxer esse tipo de discussão para os líderes, você não consegue evoluir. Porque é complexo. Agora, se você não der essa importância, essa relevância para dentro da empresa, daqui um tempo, vocês podem estar... Nós somos super aguerridos com as metas. Super Claro. aguerrido. O mundo Ambev, nós somos super aguerridos com as metas. Mas se a gente não tivesse cuidado genuíno com as pessoas, esse olhar humano, isso ali na frente vai bater e vai. Você começa a perder pessoas, ter um turnover enorme, você Sim. não sabe por quê. Outra ferramenta que eu gosto muito, por exemplo, entrevista de desligamento, né? Então, tem casos e casos para contar, mas enfim. Turnover alto é empresa doente. Turnover alto é empresa... Essa eu vou falar olhando para a câmera. Turnover alto é empresa doente, né? Essa frase não é minha, mas eu já ouvi muito e acredito. Então,
E outra frase, né? Você só gerencia o que você estratifica. Então, se tem uma área com turnover muito alto, fora do padrão da empresa, estratifica, vai lá ver o porquê. O que está acontecendo? Olha as entrevistas de desligamento sintoma, daquela né? área. É só o sintoma. Olha as entrevistas de desligamento daquela área. Em geral, é um problema com o líder. E eu já tive situações, nós, né, já tivemos situações na Conebel, assim, de uma mesa de vendas com os melhores resultados de metas e o maior turnover da empresa. Aí entra a ferramenta do líder. Um feedback, que tem que ser bem feito, bem estruturado. Feedback não é bate-papo de café, nem feedback, nem falar positivo e negativo. Tem uma estrutura para fazer feedback, né? Começa com os pontos positivos sempre, depois pontos a desenvolver, e no final sai com um plano de ação, 5W2H, um comprometimento. Só que também um feedback, daí 6 meses, outro feedback, um terceiro feedback, aquele líder não vai mudar. E aí você tem que optar. Né? Você fica com um batedor de meta, mas que faz um turnover de 100% a cada ano. Ou você tem uma pessoa que cuida da equipe que a mais longo prazo vai entregar um resultado melhor. E aí, nesse caso, eu sugiro promover para o mercado. Muito bom, muito bom. Acho que esse cuidado, falando de empresa, é extremamente importante mesmo. Que nem você trouxe isso de olhar as pessoas, olhar cada integrante, não só os líderes, né? Eu acho que começa com a liderança, mas depois isso, até por exemplos e ações que o líder vai colocando, a equipe como um todo começa a se enxergar, começa a entender que isso é importante, começa a entender quais as ações que são importantes, até porque a gente passa muito tempo no ambiente de trabalho, convivendo muito. Às vezes tem gente que convive mais com um colega de trabalho com a própria família, assim. Se a gente falar em quantidade de tempo, né? Exato. E aí acho que vem uma pergunta de... São muitas pessoas, pessoas diferentes, gerações diferentes, passados e vivências diferentes. O que você entende que é o maior conflito? Um dos maiores, eu não sei se você consegue elencar, o maior conflito nessa relação mesmo entre essas pessoas. Essas multigerações, né? Tem empresa com 3, 4, até 5 gerações trabalhando juntas, né? Mas nós começamos hoje falando sobre isso, né? As gerações mais novas que estão aí no mercado, elas estão lá muito mais por propósito do que pelo salário. Então, é isso que a gente tem que entender. Mas a comunicação resolve quase todos os problemas. E os líderes têm que estar sempre aprimorando essa comunicação. Se não é mais comando e controle. Agora, o Dado Schneider, né, aquele palestrante, fala que hoje está todo mundo horizontal, né? Está todo mundo junto aqui, né, na comunicação. Sim. Então, eu tenho que me aproximar deles e me comunicar com eles de um jeito que eles entendem. Se eu tenho que me comunicar de um jeito que eles entendem, quem que tem que se adaptar na comunicação? É o líder. Não adianta, a princípio, você imaginar que alguém... Eu nem sei os nomes das gerações direito, mas geração XYZ, agora Alfa, né? Que imediatamente eles vão entender a tua comunicação. É o líder que tem que se adaptar e saber se comunicar com ele para depois trazer ele para o entendimento do que a empresa precisa. Sim. Que a empresa precisa ter resultado. Sim. Ontem nós começamos um treinamento lá na empresa, que abre o nosso ano, né? E que a gente fala de controle e redução de custos. E veja, é um tema super delicado, porque se eu não comunico da forma correta, parece que eu só estou controlando e reduzindo custos de forma aleatória. Tem gente que pode confundir e achar que eu posso sangrar a qualidade do meu atendimento que você tá fazendo a qualquer custo, né? A qualquer custo, e não é a qualquer custo, é sempre o melhor custo e não o menor custo. Então, esse tipo de comunicação é super... Aí eu tenho que dar, de novo, 2 passos para trás e começar. Gente, nós estamos aqui para dar resultado. Só que, antes de dar resultado, a empresa tem que saber... Todo mundo da empresa tem que entender que toda empresa, ela se apoia em 4 pilares. O primeiro, que está escrito na recepção aqui da Rodobens, o primeiro é ética. A palavra é ESG, a sigla é ESG, né, que vem de governance, né, governança ambiental e social, ela surgiu do termo sustentabilidade.
E as pessoas falam em sustentabilidade pensando em responsabilidade ambiental, e não é isso. Uhum. Sustentabilidade empresarial são 4 pilares. O primeiro é ética. O segundo é lucro. Depois é responsabilidade social e ambiental. Uhum. Eu não tenho que ter vergonha de dizer que a gente precisa ter lucro, se eu tenho ética. Sim. Porque se eu paguei os meus funcionários absolutamente de forma correta, com os encargos, os impostos, no dia certo, os meus fornecedores, o Estado, os meus impostos, nós somos uma empresa ética, o próximo pilar é lucro. Sim, sim. É uma relação E tá de tudo negócios certo. também, E quando né? eu começo a explicar isso para essa geração Uhum. mais nova, Mais jovem. ele começa a entender. Uhum. Porque se eu parto falando só de resultado, nossa, essa empresa só pensa Já em assusta. Só né? pensa em dinheiro. Vai cortar custo, vai cortar na carne. Então eu tenho que ser mais didática, de uma forma que ele entenda. E antes de tudo isso, né, a gente existe para quê? Que diferença que a nossa empresa faz no mundo? Quanto que a nossa empresa recolhe de impostos? Quantas famílias a nossa empresa emprega? Quantas pessoas vivem daqui, se formaram aqui? Sim. Tá ajudando famílias com, Nossa, né, com certeza. com essa renda, com esse trabalho. E se a pessoa se sente importante dentro esse ecossistema ali, né, que vocês estão trabalhando, ela vai se sentir até mais valorizada, mais feliz. E entendendo, você dividindo essas dores e essas fortalezas com todo mundo, acho que as pessoas se sentem mais pertencidas. Exato. Sim, Sim. se a gente pensar, quantos funcionários do Grupo Verde que passaram pelo Grupo Verde ao longo dessas décadas e Nossa, décadas inúmeros. e que hoje fazem a diferença em Rio Preto, seja no próprio Grupo Verde, milhões de outras empresas, ou se tornaram ou se tornaram empreendedores. Sim. Então, o Grupo Real. Verde é responsável muito, muito, muito de verdade pela cultura que Rio Preto tem empreendedora. Uhum. A gente fala aqui internamente que a Rodobens é uma escola. E é realmente, porque É a gente isso. quem entra aqui, sei lá, o Andrei tá aqui há poucos meses, né? Parece que você vive 2 anos, 3 anos em um mês, porque acontece muita coisa, é muito dinâmico, né? E a gente aprende muito, assim. Eu comecei aqui como estagiário e eu posso falar que eu já, assim, ó, nossa. E pelo É outra tamanho pessoa, da né? Outra empresa. pessoa, mudei. Então, provavelmente, quando você entrou de estagiário, o teu líder tinha que se comunicar com você com mais adaptação na comunicação dele do que hoje. Sim. Porque essa evolução aconteceu, Uhum. né? Então, de novo, né? Esse conflito geracional acontece, existe, mas é o líder que tem que adaptar a sua comunicação. E falar que essa geração não tá nem aí, não. Eu não acredito nisso. Não. De verdade, eu não acredito nisso. É que eles pensam diferente. Sim. Eles valorizam coisas diferentes. Então, a comunicação do líder tem que ser diferente. Agora, vamos lá, eles são rápidos, hein? São. São. Nossa! E o líder tem que Muito. entender que ele tem que aproveitar da experiência dele e aproveitar daquela novidade que aquele jovem está trazendo, Perfeito. tanto na forma de pensar. A forma dele pensar a inovação é totalmente diferente da gente, porque, queira ou não, a gente vai ficando dentro de uma caixinha. Uhum. E a última coisa que eu quero ser é Gabrielão, né? Sabe aquela história da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, mas não quero morrer assim. Eu quero Não, evoluir todo Com dia. certeza. Ô, Adriano, aproveitando esse gancho aí, eu acho que você tem muito a compartilhar com a gente. E aí eu queria que você dissesse pra gente, assim, o que ninguém te contou quando você começou como líder, que você acha que pode compartilhar com as pessoas hoje em dia, que seja, ó, né, uma virada de chave, talvez, né? Compartilhar. A gente aqui, eu e a Dani, somos jovens líderes, né? A gente tá aqui como líder faz uns 2 anos, mais ou menos. Isso. O que você tem para compartilhar com a gente ou com pessoas que têm interesse em se tornar líder, né? Qual a dica que você falou assim, poxa, se tivessem me dito isso aqui quando eu comecei, eu não teria sofrido tudo isso, né? Ou aprendido tudo isso, né? Olha, o que ninguém me contou, aliás, o que eu acreditei, que me contaram muito, é que liderar era inspirar pessoas. E eu acreditei nisso. Eu acreditei que um dia eu fosse passar assim pelas salas e só meu perfume ia inspirar as pessoas e as pessoas iam sair fazendo. E liderança não é isso. Liderança eu descobri que é estabelecer a direção junto com o time. Garantir o comprometimento e o engajamento do time. E isso só se faz junto com o time. É. Então, você só inspira estando razão. muito mais perto do que eu imaginei que eu precisasse estar. O líder, ele precisa, de alguma forma,
mesmo com alguma distância física, Estar perto. estar perto. E isso pode ser através dos valores, se eles estiverem muito arraigados, muito perceptíveis, como é aqui. Por exemplo, os valores do grupo, os valores da Rodobem são muito visíveis, Sim. né? Então, por isso que o meu prezado está aqui, a gente sente a presença dele, né? Sente. Então é isso, de alguma forma a gente tem que se tornar presente. Eu posso parar para dar um Pode. abraço nele? Ah, que Sim. chique! Que honra! Porra, nossa, você tá aqui. Esse é um líder inspirador, viu? Sim. Ó, Posso falar pra essa câmera aqui? esse é um líder inspirador. Ó, senta aqui que eu vou falar. Eu invadi aqui o podcast porque eu fiquei sabendo que ela tava aqui falando pra nós. Então, assim, falei, gente, essa mulher é fera. Você devia ter falado, na hora que ele te perguntou, da sua simplicidade, que líder tem que ser simples como você é. Que é mão na massa, é pé no chão. É empresária, mas é operária. Tá lá com a turma, tá junto. Essa é uma líder inspiradora para nós. Você que está nos assistindo, não perca esse podcast. Ó, gente, que chique que eu Você tô! viu? Que honra. Meninos, que chique. Olha o corte. Que a Passei gente para atrapalhar e dar um beijo Obrigada, em vocês. Não, obrigada. fica à vontade. Beijão, Bom Davi. trabalho para Muito vocês. obrigada. aí. Obrigada, Fred. obrigada. Nossa, ó, tô cici. Viu? Que legal, que Você é honra, famosa aqui, né? Ah, eu gosto muito do grupo, gosto mesmo. Eu acho que a Rodobens é muita inspiração para mim, né? Os valores, como ele lida com as pessoas. Então, fiquei feliz, foi um presente. Que E ótimo. o Cirelli o Cirelli não só é um grande líder, como o Cirelli é um grande ser humano, né? O que ele e a Adriane fazem por Rio Preto, como pais, como a Adri como presidente de ONG. Então, sabe, esses exemplos como esse fazem a Sim. diferença na cidade, né? Sim, sim. Então, eu os respeito e os admiro muito. Eu acho que esse acontecimento aqui, esse corte do podcast, só transpareceu mesmo que a gente chamou a pessoa certa para estar aqui Obrigada, de querida. falar sobre Obrigada, esse tema obrigada. certo, né? Falar sobre Obrigada, liderança. obrigada. Que é referência mesmo, Que é né? referência mesmo. É referência. Parabéns, Obrigada. viu? Fico feliz. E Obrigada. acho que até aproveitando essa nossa visita do Cirelli, eu trago até uma coisa pessoal aqui. É muito legal, como o Edu falou, a gente se tornou líder há pouco tempo, 2 anos. Perto da história da Rodobens é pequeno, mas é muito legal a gente poder estar junto de pessoas como o Cirelli. Tem não só o Cirelli, o Ronald, Nossa. muitas pessoas João assim. Batista, nossa. Eu não Nossa, vou muita nem começar a falar de todo mundo, porque É. tem muita gente aqui que é muito inspiradora, que a gente aprende muito, aprende a ser líder, mas também aprende a ser E com pessoa. características diferentes, né? O Cláudio Total. Jesus tem uma coisa. Exatamente. Então, todos acho são que isso que é inspiradores. muito legal. A gente consegue, igual você falou, trazer do mundo das ideias e trazer para a prática. Tá mais próximo das pessoas. Isso aqui é um exemplo que acontece sempre. Não é aquele líder que fica lá na sala e nunca mais sai. É uma pessoa que está com a gente, que se a gente tem alguma dificuldade, vem junto com a gente, resolve com a gente. Assim como ele falou sobre você, de ser uma pessoa que vai atrás e põe a mão na massa. É isso também, acho que... E Obrigada, o papel do líder, acho que é esse, né? De estar próximo, de estar Tá junto. Só faltou uma coisa, Dani. Não sei se eu acho que a gente deve estar encerrando, né? Não, Que é importante quando a gente falou do conflito geracional e que eu deixei de falar, e é muito, muito importante. E ele vem ao encontro de outro tema que foi muito comentado nos últimos anos, nos podcasts da vida, nos TED Talks da vida, que foi aquele TED Talks da Brené Brown, que fala da vulnerabilidade do líder. E eu tive uma discussão muito grande com um grande líder amigo meu, que eu admiro demais, o Fred Trajano, do Magalu. Eu tenho uma admiração muito grande com ele. E a gente teve uma discussão sobre esse tema num grupo que eu participo. E eu mudei um pouquinho, assim, eu evoluí um pouquinho no meu conceito. tá. E faz sentido, vai ao encontro da história do conflito geracional. Quando o líder tem dúvida, se a gente fala assim, ele mostra a vulnerabilidade pura e simples,
sem se aprofundar no tema, pode acontecer de eu gerar uma insegurança na equipe. Então, e eu achava que era mais simples. Não é tão simples. Uhum. O líder, ao mostrar a vulnerabilidade, é sentar com a equipe e pedir ajuda para a equipe. E os conflitos Legal. geracionais acabam. Quando vocês falaram, nós somos jovens líderes, estamos aqui há 2 anos. Quando vocês tiverem dúvida, chamem a equipe e falem, eu tenho dúvida disso. Vamos nos unir, me ajudem na tomada de decisão. Eu preciso de insights para a tomada de decisão. E isso Legal. é muito legal ouvir os mais experientes e os jovens que estão Sim, chegando, sim. que têm uma cabeça totalmente diferente, mas que representam o que está lá fora no mercado. Uhum. E quando a equipe te ajuda na tomada de decisão, então não é bem vulnerabilidade. Uhum. É alguma trabalho em insegurança. equipe. Trabalho em equipe, eu Compartilhar, acho que né? compartilhar o trabalho em equipe, eu acho que faz mais sentido. Quando você traz a equipe junto para essa tomada de decisão e todo mundo coloca seus pontos na mesa, a hora que você toma a decisão, a equipe já está totalmente engajada e comprometida em fazer dar certo. Ele participou Fez da tomada parte, de né? decisão, ele fez parte Ele ajudou a da construir, construção né? da decisão. Então, é muito, muito poderoso isso. Uhum. Então, não é exatamente mostrar vulnerabilidade, mas é sim o líder. Ele não precisa saber tudo. Até porque Deixa às eu- vezes não sabe, né? Deixa eu aproveitar essa fala sua, né? Porque eu acho que eu tenho essa curiosidade de saber. E eu acho que talvez as pessoas também tenham, né? Eu não sou líder, mas qual é o papel da pessoa que não é nesse ecossistema, né? Nesse contexto tão complexo? perfeito. Qual que é o papel dessa pessoa? Como que, sei lá, se eu não sou líder, qual é o meu papel aqui dentro disso tudo? Para Porque- me tornar um líder ou para Pra colaborar. para colaborar? A primeira coisa que chama atenção é uma pessoa colaborativa. Se você está em qualquer empresa, em qualquer função, não faz só exatamente. Primeiro você tem que entender o que a empresa espera de você, né? Então, uma integração bem feita, né? Uhum. Ter metas claras é muito importante para que a transparência. Comunicação, né? Mas a pessoa que é colaborativa, depois curiosa, curiosidade é uma característica que me chama muito a atenção. Não existe líder nenhum que não seja curioso. Uhum. Por quê? Para quê? Como que isso é Uhum, feito? sim. Porque a pessoa que é acomodada, gente, ela não sai do lugar. A pessoa que É. tem certezas absolutas não sai do lugar, porque ela Sim. já sabe tudo. Né? E com o tempo a gente vai aprendendo que a gente sabe. Cada dia a gente tem mais certeza que sabe menos. Nossa, sim. Sim, É incrível, né? é verdade. Então, é essa pessoa que não é líder, ela tem que ser comprometida, responsável, colaborativa e curiosa. Curiosa. Né? Então, se ela busca conhecimento, se ela está todo dia observando as pessoas, querendo se tornar melhor. Sabe aquela história, eu me transformei. Não existe transformação, gente. Nem em cultura, nem em nada. Assim. Existe evolução. Eu melhoro um pouquinho por dia. Uhum. Eu observei isso aqui no Andrei. Observei. Olha, eu quero... Essa característica dele é muito legal. Eu quero evoluir nisso. Sim. E com todo mundo você aprende, A né? gente Não aprende só com com o líder, tudo. mas com os colegas Até do com o que eu não quero lado. ser. É, Perfeito. Né? exatamente. Nossa, Adriana, você acha que você aprende com o Big Brother? Eu não assisto, tá? Mas se eu assistir, eu aprendo, porque provavelmente eu aprendo até coisas que eu não queira. Até relações Eu não humanas, quero. né? Talvez. Realmente. Isso, as pessoas influenciam outras pessoas também, né? Então, acho que Isso. se a gente colocar como objetivos de ter esses atributos, né? De ser criativo, de ser curioso, de perguntar, de ser colaborativo, a gente acaba influenciando outras pessoas que estão perto da gente, né? E outras pessoas passam a ser assim também. Eu acho que isso é legal, essa, né? Positividade contagia também, né? Sim. Então, A positividade real, né? Porque também tem a história da positividade tóxica, É. né? ah, E é uma outra discussão filosófica que eu tenho bastante com meu marido, né? Ele tem uma tese que ele fala, tudo vem para melhor. E eu acho que é uma frase quase inconsequente se você
leva isso para uma pessoa que pensa um pouco mais raso. Uhum. Porque depende do que você fizer, você pode transformar aquilo numa coisa que veio para melhor, que te torna uma coisa melhor. Mas se você pensar raso, que tudo vem para melhor, você se torna um acomodado. Sim. Aceita as coisas do jeito que tá. Aceita. Exato. Então, né? eu tenho que aprender com tudo. E foi uma coisa que no mundo Ambev a gente viu evoluir muito nos últimos anos. Foi feito um exercício dentro da companhia e a gente entendeu que a gente achava que a gente sabia tudo. E hoje nós estamos nos tornando uma companhia que aprende tudo. Que legal. É uma palavra, né? Exato. É uma coisa, mas que muda totalmente. Muda tudo. É perfeito. Eu queria aproveitar e trazer nesse momento aqui. A gente tem um quadro dentro do programa chamado Diz Aí. E aí a gente sempre convida alguém da Rodobens para fazer uma pergunta. Então, assim, a gente convidou uma pessoa aqui da Rodobens, a Samara, que também é uma líder, para trazer uma pergunta para você. E aí a gente vai passar aqui na tela, é só você assistir. E aí, vamos lá, pessoal? Vamos, roda a vinheta. Olá pessoal, eu sou a Samara Estima, gerente geral de novos produtos e canais, e a minha pergunta é a seguinte: em qual momento da sua trajetória você entendeu que liderar pessoas também exigia liderar suas próprias limitações? Vai um pouco ao encontro daquela história de pedir ajuda, né? Eu já tive muitos momentos, assim, importantes, assim... Falar, caramba, acho que eu não dou conta disso, assim. Eu tive alguns momentos. E eu era aquela jovem impetuosa que nem para Deus eu pedi ajuda. Não, eu tô fazendo quase terapia aqui no nosso podcast. Mas eu falava assim, nossa, entregar... Sabe, minha família é muito católica, né? Meus tios eram todos ministros da Eucaristia. E eles falavam, tudo era entrega para Deus. E eu ficava super revoltada, que eu falava assim, gente, Deus tem bilhões de pessoas para cuidar, né? É meio coisa de vagabundo. Isso aqui eu consigo resolver. Isso aqui eu tenho que resolver sozinho. Mas sim, eu passei vários momentos de falar, isso eu não dou conta. Inclusive, já até entreguei para Deus algumas situações, mas antes disso, eu sim tomei ciência das minhas limitações e nós temos que saber que somos limitados. A gente só dá resultado com a equipe. Sempre. Então, nós precisamos ter gente boa, qualificada, motivada, engajada em volta da gente. E que eles que vão junto com a gente fazendo as coisas acontecerem. E ninguém faz nada sozinho. Não. Eu fui super centralizadora lá atrás. Em 2002, teve um diretor da Ambev que chegou e disse assim, você é ótima, maravilhosa, você é super engajada, só que a sua empresa não vai crescer. Eu tomei um susto, ele falou, porque é você que faz tudo, eu venho aqui, não sei o que é você, não sei o que é você, tudo você. E por mais que eu seja essa pessoa que põe a mão na massa, como o Cirelli falou, eu posso dizer para vocês que eu tenho uma equipe muito engajada, sensacional e mais competente que eu. Porque se eu tivesse que fazer tudo, a minha empresa estava lá, como em 2002, vendendo 3 mil hectolitros de cerveja por mês, a gente vende 64. Né? Então, o líder tem que começar sabendo da limitação dele. E acho que essa questão de se conhecer, para conhecer a equipe e saber como colaborar melhor ali com a equipe. Às vezes, deixando uma pessoa da equipe fazendo, ela... se desenvolve também. Como cresce, aquela minha característica pode ajudar, como isso. a característica dele é melhor que a minha para isso, ele pode ajudar. Exato. É isso. Somos limitados. E a gente só dá resultado com a equipe. E para ter equipe engajada, motivada, comprometida, como a gente falou no começo, né, precisa ter todos essa jornada que a gente falou, né, o programa inteiro. Acho que sorte é a nossa ter uma equipe melhor que a gente, né? Sim. Porque eles que vão, né, nos botar pra cima também, né? Não, tem líder medíocre que não contrata gente boa de medo que tome o lugar dele. Eu já vi isso. Quando uma pessoa está aparecendo muito, está crescendo muito,
Aquele líder coloca tira. aquela pessoa de lado, não deixa aquela pessoa crescer de insegurança. Esse não é um líder de verdade. Líder de verdade capacita as suas pessoas. Tem que estar seguro de si também, né? E saber aproveitar esse brilho dessas pessoas para ela poder crescer também, né? Ela é. se desenvolver. Sim. Eu acho que com essa... Acho que a gente abordou muitas coisas Foi aqui. muito legal. E acho que a gente vai se encerrando já, chegando ao final, mas eu queria te perguntar se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pra gente, para os nossos espectadores. O que você traz desse tema que você acha que é imprescindível? Olha, eu nem me preparei para isso, né? Devia ter me preparado, mas assim, de bate-pronto, de coração, cuidado genuíno com as pessoas, ele é mais que preponderante, ele é mais que imprescindível. Se isso não acontecer nas empresas, as empresas não vão ter sustentabilidade, perpetuidade, elas não vão se sustentar ao longo do tempo. E o que é cuidado genuíno com as pessoas? Começa por um ato tão simples, cordialidade. Quando um líder chega na empresa e não fala bom dia, tem algum problema. Então, começa por cordialidade, depois vai para a segurança. E o que é segurança? Não é mais só EPI, equipamento de proteção individual, é criar ambientes de segurança psicológica. Sim. Isso a gente viu muito a partir da pandemia. E segurança psicológica passa por tudo aquilo que a gente falou também, né? De respeitar, de incluir a diversidade, inclusão da diversidade, criar ambientes onde as pessoas respeitem as pessoas como elas são. E depois disso, investir em capacitação nessas pessoas, investir em capacitação, meritocracia, né? As pessoas, reconhecimento e meritocracia são coisas muito importantes, diferentes. Sim. Reconhecimento é parabéns pelo trabalho bem feito. Olhar no olho e falar parabéns pelo trabalho bem feito. Meritocracia é cresce mais quem entrega mais. Mas os dois são importantes e um não vive sem o outro. Sim. Porque se você for uma empresa só meritocrática, sem ter todo o respeito antes, você vai criar um desengajamento e um turnover lá na frente. Então, acho que é isso. Cordialidade, segurança, inclusive psicológica, capacitação e respeito, reconhecimento e meritocracia. Acho que é Maravilhoso. isso. Maravilha. Maravilhoso. Muito Muito bom. obrigado, Adriana, por Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. adorei escutar Nossa, também. sua história, sobre sua vida. Eu acho que você tem muito a compartilhar. Eu acho que, apesar desse episódio curto, eu acho que você tem uma história incrível para compartilhar com as pessoas. Eu acho que quem convive com você no dia a dia tem muita sorte de poder escutar sempre isso, de ouvir você e escutar seus conselhos. Eu acho que você tem muito a agregar. E, enfim, uma felicidade você estar aqui no nosso episódio. Eu que agradeço. É isso. E acho que aquela coisa do inspirar, você conseguiu inspirar, pelo menos eu, acho que a Du Inspirou também. também. Então, se eu inspirei, eu... Vamos sair pra conversar mais vezes. Exatamente. Muito saio obrigada. daqui muito feliz. A gente também está muito feliz de te ter aqui. E muito obrigada. E é isso, a gente agradece se você assistiu o episódio até aqui. Deixa um like, se inscreve no canal, confira o próximo episódio que ainda vai ao ar. A gente continua aqui. É isso, muito obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.